Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, embora já segunda-feira foi iniciada, ou se inicia, a leitura da carta aos Hebreus, mas segunda-feira, se vocês lembram, foi o dia do batismo de Jesus, e nós hoje vamos iniciar uma explicação, uma introdução à carta aos Hebreus. O nosso irmão Helder está estudando a carta de São Paulo, então, por alguns dias, vamos contemplar, meditar a carta aos Hebreus. As cartas de São Paulo, incluímos também estas, são 14. São 4 cartas chamadas teológicas, são as mais completas e longas. Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios. Né? Já vai gravando. 4 teológicas. Depois tem 4 do cativeiro, quando ele estava preso. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. 2 cartas chamadas escatológicas, fala da vida além da morte. 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses. É claro, tem outros temas, mas tem uma ênfase sobre a vida além da morte. E chegamos assim, mas faltam 4, as 3 cartas chamadas pastorais. São cartas que ele mandou a Tito e Timóteo. E a 14ª é a carta aos Hebreus, que provavelmente é um discípulo que escreveu. Bem, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, eu quero enfatizar hoje 2 temas desta carta: o sacerdócio de Jesus e o sacrifício de Jesus, e o tema da fé. A carta abrange sobretudo estes 2 temas. Mas eu gostaria de enfatizar, o tempo é muito curto, este tema. Jesus sacerdote, o sumo sacerdote Jesus é. E é um sacerdote que se torna também vítima. No Antigo Testamento ofereciam animais. Jesus se oferece, que diferença. Mas o que queria enfatizar hoje é que no Antigo Testamento, quem fazia os sacrifícios, nós sabemos que era o irmão de Moisés, Arão, levita Arão. E ele fazia os sacrifícios, ele era sacerdote, mas era longe do povo, era separado do povo. Ele estava num outro mundo. Não havia o tema da solidariedade. Então esta carta enfatiza isso, que Jesus, eu dizia no início da missa, não é um jogo de palavras, mas é verdade, Jesus é solitário. Vimos no Evangelho hoje, se retirava frequentemente no deserto, sozinho, em oração, para ser solidário. Então, a carta aos Hebreus enfatiza que Jesus é aquele sacerdote que estava no meio do povo, cheirando ovelhas, como sempre diz o nosso Papa, fantástico. Sempre é o sacerdote, é o pastor que está no meio das ovelhas, com aquele cheirinho gostoso das ovelhas. E é interessante que São Paulo diz, ele em tudo era solidário, exceto no pecado. Exceto no pecado. E em vez no Antigo Testamento, o sacerdote fazia todos aqueles rituais pelos pecados do povo, claro, também os pecados deles, mas enfatizando muito, o sacrifício era para reparar, né, os pecados do povo. Bem, meus queridos, vamos ficar hoje com esta grande mensagem, sermos solidários com as pessoas mais abandonadas, mais esquecidas, mais invisíveis, ninguém vê. Jesus, então,
é solidário conosco. Mas eu gosto sempre de um exemplo concreto da história. Na Espanha, numa sacristia, tem um Cristo que é um fato histórico que ocorreu. É um Cristo com um braço, não é crucificado, mas um braço com o prego, né? Mas numa atitude mais de misericórdia. E o que ocorreu? Era o lugar da confissão e um pecador chegava e disse: Padre, eu novamente pequei. E o padre: olhe, se você continua assim, não posso mais te absolver. E depois de 3, 4 vezes, o padre perdeu a paciência e diz: olha, aqui eu não posso mais te absolver, você não quer se converter, mas eu faço de tudo, mas não consigo. E Jesus, no crucifixo, levantou a mão e absolveu, dizendo a este padre: quem deu sangue por este povo fui eu, e você é apenas meu representante. Você não tem autoridade de negar a uma pessoa arrependida, negar a absolvição. Bem, é algo que eu tinha lido já desde o tempo do seminário. De vez em quando eu reencontro este episódio, e também um fato histórico que enfatiza: Jesus é misericordioso. Vamos confiar na misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.